Hoje eu vou dar o que eu acredito ser o melhor exemplo sobre cosmovisão. Essa palavra que pode ser complexa para alguns, mas que eu vou te mostrar na prática o porquê que ela faz diferença e o quanto eu acredito que ela está, assim, vinculada nas Escrituras. Eu sou o Zé e nesse espaço aqui a gente discute sobre ética cristã, tudo aquilo que é importante para a gente viver a nossa vida cristã, conectada com as Escrituras, direcionada pelas Escrituras e lidando com a cultura ao nosso redor. A Bíblia, desde o seu início, lida com um paradigma entre luz e trevas. Existe essa quase que tensão, né? Uma palavra que nos ajuda a entender o quanto o nosso mundo está nessa disputa entre luz e trevas. Talvez a gente poderia falar isso. Mas chega a Deus e faz o seguinte, em Gênesis 1 diz assim: Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Então, desde lá do início da criação, Deus separa a luz da escuridão. Ele cria a luz e ele percebe que ela é boa e ele faz essa separação, essa santificação da luz, mostrando assim, a luz é algo bom e a escuridão não necessariamente, certo? Então, sempre que vai mostrar isso, né, na Bíblia, algo que é feito às escondidas, né, o que está lá, a pessoa está tentando esconder, é colocado como algo da escuridão. E o que as pessoas tentam esconder é aquilo que é de pior, é o pecado, é o que a pessoa vai fazer de mal, vai fazer contra a vontade de Deus, certo? Então a primeira coisa é que a luz representa a presença de Deus, a salvação de Deus, a revelação de Deus nas Escrituras. Até aí, tudo bem, talvez você já ouviu falar disso, já é comum, né? Não é só na Bíblia que existe isso, né? Pessoas tiraram também esse contexto bíblico, muitas vezes, que inspirou muitas coisas, talvez no Star Wars, tem o lado sombrio da força, né? E que mostra os Jedis que foram corrompidos, né, e que viraram maus, digamos assim, e tem o lado da luz, certo? E Jesus, ele usa desse exemplo lá do Antigo Testamento, e a gente vai falar mais sobre isso, falando assim, lá em João 8, Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Uma frase também comum, famosa sobre Jesus. E por que é importante? Por que tem a ver com cosmovisão? Primeiro que visão tem tudo a ver com luz, né? Se você estudou um pouco de física na escola e tal, você sabe que a gente só consegue enxergar um ao outro se tem a luz ali influenciando, tocando a lente da câmera e influenciando para que você possa me ver nesse momento, certo? O celular que você está vendo, a TV, ou né, o aparelho que você está vendo esse vídeo tem luz aí nele, então por isso que você está conseguindo me ver, certo? Só que Jesus diz isso aqui num contexto da festa das cabanas, talvez a principal festa do povo judeu, e era uma festa que durava uma semana inteira. O que eles relembravam e comemoravam na festa das cabanas? A época que os judeus foram para o deserto, né, que Deus libertou eles da escravidão do Egito. E eles tiveram que morar em cabanas, ou festa dos tabernáculos, também dependendo da versão bíblica que você tiver aí, certo? Essa festa durava 7 dias e ela tinha algumas coisas no processo, né? Primeiro, a ideia é que os judeus, né, da época de Jesus estavam fazendo isso para relembrar dos judeus lá atrás que tinham sido vivido no deserto depois de terem sido libertos da escravidão e que moravam em cabanas no deserto, certo? Então tinha 2 coisas principais que aconteciam nessa festa, além deles morarem em cabanas. Uma era uma cerimônia que tinha a ver com águas, e os sacerdotes pegavam água e tinham todo um contexto para relembrar do quanto Deus não só purificou eles, mas proveu água para eles no deserto, porque era óbvio, o deserto era algo muito difícil de encontrar água, e Deus mesmo assim, né,
conseguiu fazer com que eles tivessem água e eles estavam celebrando isso. E Jesus usa isso para falar que ele é a água da vida, né, e que todo o que crê nele vai de si jorrar água, rios de água viva, e a gente pode falar isso em outro momento. Mas aqui, o que Jesus usa, né, é o exemplo da luz. E se você parar para pensar no deserto, assim, quais são as características do deserto? Muito sol, areia, calor, certo? E você está correto. Só que o deserto, durante a noite, ele é muito frio, ele é muito escuro, mais escuro do que o comum, assim, né? Num lugar muito ermo, assim. E a gente talvez não pense nisso quando a gente pensa no deserto, mas era um problema para pessoas, né, como o povo judeu, que moravam numa cidade, irem para o deserto sem saber como se portar ali, né, como lidar com toda aquela situação. Deus, sabendo disso, faz o seguinte, lá em Êxodo 13, fala que Deus cuidou daquele povo da seguinte forma. Êxodo 13, 21, diz assim: o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e, durante a noite, fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Então, durante o dia, né, até para que eles não se perdessem, né, porque o deserto também tem poucas referências assim, né, de direção, né? Se você ou eu estivermos lá num deserto, a gente não vai saber para onde caminhar para se salvar ali, né? E era uma situação deles. Então, a primeira coisa era a questão de direcionamento. Então, Deus, durante o dia, fazia uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. E como eu falei, durante a noite tinha essa questão também da iluminação e do frio. E a coluna de fogo, ela representa isso, ela ajudou o povo a se direcionar, mas também a enxergar e a conseguir caminhar para o lugar onde eles tinham que ir. Né? O próprio texto fala isso, o Senhor ia adiante deles. Ele os guiava para que eles pudessem caminhar tanto durante o dia quanto durante a noite. E qual que é a ideia aqui, né? Jesus usa esse exemplo, essa situação, para falar, eu sou a luz do mundo. Aquela coluna de fogo que representava a luz era um tipo do que eu, né, realmente represento aqui, do que eu realmente sou. Né? Eu sou a luz do mundo. Na festa das cabanas, eles tinham uma noite ali, a última noite da semana, que eles pegavam tochas ou luminárias, né, lamparinas da época, e todos carregavam isso durante a cidade. Falavam que Jerusalém, ali os arredores, a festa fazia tanta luz que nunca se via em nenhum outro momento, né? Pensa numa situação sem luz elétrica na época, sem energia elétrica, como que a luz era mais precária durante a noite, né? Mas nesse dia era, né, por causa dessa festa, para relembrar a coluna de fogo de Deus, eles acendiam essas tochas para que tudo ficasse iluminado, para demonstrar essa luz que vem de Deus. Então, Jesus está usando esse exemplo aqui para mostrar e falar, eu sou essa luz. Eu sou a luz que guia vocês, né, que guia o caminho de vocês, né? Então, o exemplo que dá em Êxodo ali de Deus guiando é Deus o Senhor indo adiante, conduzindo. E quando a gente pensa sobre crer em Jesus, sobre acreditar em Jesus, a gente às vezes olha e fala assim, nossa, eu acredito em Jesus, eu olho para Ele e Ele está ali, eu consigo enxergar Ele, certo? Isso é uma coisa boa, é um primeiro passo da crença em Deus. E aqui a gente entra mais sobre o motivo que eu acho importante sobre cosmovisão, né? Por quê? Porque é um problema acreditar ou dizer que acredita em Jesus
e acreditar nele como algo que apenas você vê ele ali, você enxerga. Acreditar como você acredita no celular que você está na mão, ou como você acredita num livro que você pega e você olha e fala, eu estou vendo ele, então eu acredito que ele existe. Não, acreditar em Jesus envolve mais do que isso. E aqui a gente entra numa frase muito boa de C.S. Lewis, que ele diz assim: eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol, não simplesmente porque eu o veja, mas porque, através dele, posso ver todas as outras coisas. Então, qual que é a ideia aqui que C.S. Lewis está colocando para a gente? Ele não só acredita no cristianismo, acredita em Jesus, porque ele consegue ver a Jesus, mas é como o sol, que não só ele consegue enxergar, mas através dele ele enxerga todas as outras coisas. E isso é cosmovisão. É você entender que Jesus, como luz, ele não só está mostrando a você algo, ele não está revelando para você algo que você olha para ele e você consegue enxergar em si mesmo. Isso acontece, mas ele está querendo que você, através dele, veja todas as outras coisas. Que através dele, como sendo luz, você enxergue todo o resto. Porque a luz que está aqui nessa sala, ela não faz com que eu só enxergue ela, né? Ela não faz só com que eu consiga ver que ela está ali. Mas não, ela faz com que eu enxergue todas as outras. Então, quando a gente fala sobre cosmovisão, quando a gente fala sobre Jesus ser a luz do mundo, e é por isso que eu acredito que a Bíblia, né, dá indicações sobre essa palavra que a gente usa hoje, cosmovisão, né, que não tem na Bíblia essa palavra especificamente, mas é um conceito que tem tudo a ver com a palavra de Deus. Porque o convite que Jesus faz para a gente é que a gente consiga enxergar a nós mesmos, enxergar o nosso próximo, enxergar a criação através do Cristo. O convite que Jesus faz para nós é que, através dele, a gente mude a maneira de enxergar as coisas. Se você enxergava antes de Jesus entrar na sua vida as pessoas de uma forma, hoje você vai enxergar de forma diferente, porque a palavra de Deus está tocando o seu coração. Então que a partir de hoje você consiga se desafiar a olhar para Jesus, não só crer nele por quem ele é, por aquilo que ele é. E esse é um bom primeiro passo. Mas é não só crer nele pelo que ele é, mas é crer nele e enxergar através dele todas as outras coisas. E é só assim que você vai viver a vida na prática do que é ser realmente um cristão, do que é viver a ética cristã, digamos assim, no seu dia a dia, na sua vida, porque senão você vai viver segundo a sua própria vontade, segundo o que a cultura vai te falar, ou enfim. Mas o convite de Jesus é que seja diferente, é que você olhe para ele e através dele enxergue todo o resto.